Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, Tarina, estás aqui. Pessoal, hoje vamos estar a falar em português porque a nossa convidada quer que essa live chegue a mais pessoas, não só aos cabo-verdianos, ou aos guinenses, ou a quem perceba crioulo, mas também a todos aqueles que entendam português, portugueses, angolanos e todos aqueles que estão a passar pelo mesmo problema que ela. Vamos aceitar. Então, como possam ver aí na live, eu escrevi. O nosso tema hoje é uma história de força e superação. Olá, Olá, Ludmila. boa noite, Bem-vinda. Manuela. Tudo Boa bem? noite, tudo e contigo. Também, estou bem melhor. Graças a Deus. Pessoal, Obrigada. vamos já contar-vos o que é que se tem passado com a menina Ludmila, porque é que ela está aqui na nossa live hoje. Então, o objetivo aqui desta live, acomodem-se, vão partilhando a live, por favor. Olha, por acaso não consegui enviar a ninguém, mas sim, o objetivo, eu estava a dizer, que é mostrar, né, que todos somos capazes de ultrapassar uma doença, uma barreira, seja ela, seja qual for o problema, né? Seja qual for a barreira, todos temos essa capacidade, conseguimos, somos fortes. Quem nunca acreditou, tem que passar a acreditar, tem que tomar aqui a história de Ludmila e inspirar-se para ser forte e continuar a seguir em frente e vencer. Então, vou passar-vos a apresentar a Ludmila. A Ludmila tem 39 anos, a mim 29. Sim, Estava a gozar, na verdade, eu sei que é 29 e vais fazer 30 no próximo mês, estava a gozar. exato. Antes que tu digas alguma coisa. 29 vai fazer 30. Quantos? Que mês? Março, né? Março, sim, no Março, dia 11. no dia 11. Vai fazer 30 aninhos, muito nova ainda, mas já passou por muito. E é dona de uma loja virtual que se chama Ouro sobre Azul. E vais falar disso mais à frente. Sim. Então, Ludmila, diz-nos, já, que idade tinhas quando ganhaste essa cicatriz? Pessoal, antes disso, Ludmila, deixa-me só dizer o que é cicatriz queloide, que é para todos perceberem, né? Porque é que estamos aqui a falar disso. Porque muita gente pode estar a pensar e dizer, é só uma cicatrizinha, não sei o que é que estão aqui a dizer, né? Então eu acho que vale a pena a gente explicar o que é. Então, pessoal, a cicatriz queloide é uma cicatriz ou um calombo. Calombo é tipo um excesso de pele, né? Sabem quando a gente queima ou temos um corte e a pele tenta cicatrizar-se? Então fica tipo um relevo muito grande na pele em vez de cicatrizar por dentro. Eu vejo isso como uma cicatrização por fora, né? Em cima da pele. Então Sim, é tipo uma acumulação, né? Dizem uma acumulação de colagênio resultante do processo de cicatrização exacerbada em uma ferida. É muito comum em peles mais escuras, por exemplo, em nós negros e também nos, um, nas pessoas que têm pele mais escura, tipo indianos. Todos nós que temos a pele mais escura estamos mais propensos a ter esse problema. Então, o queloide surge geralmente depois de machucados, cortes, feridas, queimaduras, cirurgias, como resultado do processo de cura da pele. Em vez do organismo formar uma nova camada da pele levemente marcada, há um crescimento excessivo que altera a sua aparência. Assim, o paciente pode apresentar calombos, alto relevo e novas formações da pele que podem ser maiores ou menores, chegando a causar desconforto estético aos pacientes. E não só, né, Ludmila? Porque tu não tiveste só o desconforto estético, também tiveste, aquilo dava muita coceira, né? E dor também. sim. Muita coceira, inchou muitas vezes. Eu fiquei internada diversas vezes, tive que ir ao bloco por causa desses inchaços e sempre com anestesia geral mesmo para poderem limpar a cicatriz porque acabou por formar uma loca muito grande e começou a inflamar com muita frequência. E desde que eu agora estou na Holanda, que eu estou cá a fazer o tratamento, mas desde que eu fui de Cabo Verde para Portugal,
sempre tive a fazer o tratamento. E mesmo em Portugal tornou-se tão complicado que os médicos de lá é que me enviaram para cá. Depois eu vou contar desde o início, mas só para Sim. mostrar a situação. E mesmo aqui no hospital, agora que eu fiz esse último tratamento, disseram que é o caso mais complicado que eles já trataram, porque todas as sextas-feiras tratam, mas a maior parte das pessoas tem na orelha por causa dos furos, mas o meu caso era pior, é muito grande. É verdade. Eu vou até, com a autorização da Ludmila, que eu já pedi autorização antes, está na rede social, mas eu pedi a autorização dela, que é para eu vos mostrar como era o problema dela antes da operação. Não sei se vão poder ver, porque eu vou mostrar-vos uma foto de telemóvel, pessoal. Estão a ver aqui o pescoço da Ludmila? Toda, estás a ver? Tu consegues ver, Ludmila? Sim. Sim, então acho que conseguem todos. Estão a ver, pessoal? A volta do pescoço da Ludmila era assim, essa cicatriz. Ela começou muito pequena e ela já vai contar quando é que começou e o que é que causou essa cicatriz. Como é que ela originou. Estão a ver? Isso, eu acho que isso mexeria com qualquer um de nós, né? O nosso psicológico, a nossa autoestima, tentarmos levar a nossa vida para frente e sem falar, né, da, do preconceito que deves ter sofrido. E também já vais falar disso, né? Então, com que idade tinhas, Ludmila, quando ganhaste essa cicatriz? Que idade Um, tinhas? o meu pai diz que desde bebê, quando eu fui para casa, eu fui com um sinal aqui no peito, um risquinho, parecia um arranhão, e que ele até disse para minha mãe para terem cuidado comigo na hora de me darem banho, porque podia ter sido disso. E que a minha mãe disse que não, que eu tinha ido do hospital para casa assim. E desde que eu me lembro, a cicatriz do peito sempre existiu, só que era uma coisa pequena e foi crescendo ao longo do tempo. E depois apareceu no pescoço também, que foi devido a um frunco, que quando Uhum. cicatrizou, cicatrizou numa cicatriz queloide e começou a crescer. E aos 12 anos eu fui operar a primeira vez a Uhum. cicatriz do pescoço, que era menor, porque a do peito já estava grande, mas começaram por essa do pescoço, que era assim menor. E no A peito foi médica um tive, arranhão. E aqui foi uma. Tiveste um frúnculo. sim, sim. Ah, ok. E a cicatriz chegou nesse tamanho que vocês viram na fotografia. Eu até tenho aqui mais fotografias que depois posso mostrar. Mostro já esta. Aqui já estava a cicatriz do peito e do pescoço assim junto, mas antes era assim, peito, Meu Deus, cresceu aqui tinha muito. pele normal e do pescoço. Aqui nessa fotografia eu já tinha mais ou menos 14, ou seja, já tinha feito a primeira cirurgia e a cicatriz já tinha voltado maior. E deram uma injeção nessa altura, eu me lembro. Depois da cirurgia, acho que 2 dias voltei ao hospital e tomei uma injeção de nome Trigon. Mas cresceu, cresceu mesmo assim. Uhum. Hum, mas quando tu disseste que operaste aos 12 anos, isso foi onde? Foi em Portugal ou foi em Cabo Verde? Em Foi, Cabo Verde, foi em Cabo. sim, Oh, foste operar isso em Cabo Verde? sim. A primeira vez foi em Cabo Verde, E foi só aqui no pescoço. Só sim, essa aqui. Não mexeram no do peito. não. Ok. Aqui, a cicatriz do peito, desde bebê até aos 14, 15 anos, já estava com este tamanho, ou seja, sempre cresceu. E já era um problema, porque o fato de ter uma cicatriz assim já era um problema. E nessa altura já custava imenso, e em Cabo Verde com calor, porque também é mais uma coisa que interfere bastante com essa cicatriz, é quando está muito quente, tem mais probabilidade de infectar dentro, né, de inflamar e deitar pus. Então, nessa altura, eu já sofria muito com comichão e inflamações aqui, nesta cicatriz de baixo. Uhum. Meu Deus. Sempre. Não foi assim. Então eles juntaram-se depois de terem mexido aí, né? Ou tu vieste Sim, para Portugal e ainda estava assim, estavam separados? Porque a foto que eu mostrei, tu também tens uma foto assim, já estavam juntos. Parece então, juntaram-se, não é? E ficaram assim sim. muito grande, Quando, até alastrou-se pelo pescoço todo. sim, quando eu fui para Portugal, a cicatriz estava mais ou menos assim.
porque eu fui para Portugal com 15 anos e nesta fotografia acho que eu tinha 14. E lá fizeram uma cirurgia que não correu muito bem também. A cirurgia em si correu bem, mas o tratamento a seguir, porque quem tem esse problema não dá para resolver só com cirurgia, porque volta sempre, como aconteceu aqui com a primeira que aconteceu. Samira está aqui. Olá, Samira. Então, aqui, aos 16 anos, fizeram uma cirurgia em Portugal em que tiraram a cicatriz de baixo, aqui, e para fechar essa cicatriz tiraram uma pele na virilha, para enxertar aqui neste aqui. E correu super mal, porque além de crescer esta cicatriz de baixo, novamente, cresceu uma cicatriz na virilha, onde não havia. Então acabei por ficar nessa fotografia, já tinha 3 cicatrizes aqui no pescoço, que continuou a crescer, do peito, quando tiraram, começou a crescer à volta e também cresceu na virilha. Exato. Meu Deus. Mas te lembras que idade tinhas quando começaste a sentir muito incômodo? Que idade tinhas quando começaste mesmo a notar que as pessoas também estão a olhar muito para ti, e com aquele olhar, né? Aquele olhar discriminoso, né? Que idade tinhas Sim, quando te lembras em quando? relação à comichão, eu sempre me queixei muito por causa do calor e coçava muito. Por isso é que levaram-me ao hospital para fazer a primeira cirurgia aos 12. Mas essa parte estética, eu acho que eu comecei a sentir mais quando eu fui para o liceu. Porque eu fui com 12 e a cicatriz era menor, mas já era assim, pré-adolescente, estava no liceu, tinha uma cicatriz no pescoço, tinha outra no peito e ali as pessoas já estavam a perguntar mais, a estranhar. E eu também comecei a perceber que era, né, é uma coisa assim que as pessoas estranham muito. Então comecei a ficar com alguns complexos, às vezes tentava usar roupa para esconder pelo menos a cicatriz de baixo, porque pronto, estava ali, tinha que ver a melhor forma de não sofrer tanto. Exato. Mas achas que chegou a mexer com a tua autoestima ao ponto de não querer sair de casa? Alguma vez aconteceu? Não querer sair de casa, não, mas de pedir, começar já nessa fase. Eu tenho uma relação assim muito forte com a fé e quando ia para a missa na Igreja Católica, depois também conheci outras igrejas depois, mas já pedia a Deus, eu não quero isso, porque à noite coça muito. Eu tomava banho sempre para ver se acalmava isso e já pedia. Eu não queria ter essa cicatriz por causa do tamanho, porque coçava imenso, era uma coisa que eu não controlava. E em casa até as minhas irmãs e toda a minha família diziam assim, não põe a mão nisso, não coça. Mas é uma coceira, era, que agora acabou. Graças a Deus, exato. Era uma coceira insuportável, insuportável. Esse problema era mesmo demais, demais. E é um problema hereditário. E de todos os irmãos, o meu é que começou a dar problema. Porque uma pessoa pode ter uma cicatriz queloide e se manter com o mesmo tamanho e não coçar e não acontecer nada assim. E eu mesma tenho umas 2 cicatrizes aqui ao pé do joelho que sempre tiveram o mesmo tamanho. Nunca mexi, nunca incomodaram e estão ali. Mesmo agora que eu já fiz a última cirurgia, não quis mexer, porque se não está a dar problema, fica uma Exato. É coisa ali melhor não parada. mexer. Exato, Sim, é verdade. Porque senão vai começar, né? Pode começar a dar-te mais problemas e sim. cirurgias e isso tudo. Pois. Ah, mas como foi, Olivia, viver com essa cicatriz todos esses anos? Já percebi que coçava muito, mas o que é que havia alguém, aquele alguém que te dizia as palavras certas, tiveste sempre alguém. Eu sei que tens as tuas irmãs, eu não estou a dizer que não estiveram ali. Eu sei que tiveram. Mas estou a dizer, havia alguém, mesmo que foi uma das irmãs, que te dizia aquela palavra que consolava-te mais, ajudava-te, né, na superação disso. Palavra de alguém. Quem foi? É assim, toda a família dizia sempre para eu não ligar isso. Eu muitas vezes chegava em casa e dizia, alguém comentou sobre isso, por exemplo, no transporte. Dizia assim, mas não ligues,
Ou então as outras pessoas que não são da minha família, eu cheguei até a perguntar assim, mas incomoda-te uma pessoa, incomoda-te ver isso? Disse-me assim, não, depois de conviver contigo, a primeira vez que eu vi fez-me confusão, mas depois de conviver contigo, saber quem tu és, de conhecer a Ludmila, já nem via isso. E eu gosto, quando vi essa definição, eu digo assim, eu quero que as pessoas me conheçam realmente, não é só ver. É claro que todas as pessoas que eu encontro na rua veem isso, mas é conhecer a pessoa, não é só ver isso, porque eu não sou a cicatriz, eu sou a Ludmila. Exatamente. Mas pronto, eu acho que ao longo da vida todas as pessoas me apoiaram muito e também um bocado a pegar uma fé que teve momentos de altos e baixos nos últimos tempos, porque a situação complicou-se. Eu até com Deus, Deus me perdoe, mas fiquei mesmo, já não aguento mais, porque isso? E a chorar baba e ranho. Cheguei num ponto assim, limite, limite mesmo com os tratamentos, porque comecei a fazer os tratamentos mais fortes para acabar com isso, então comecei mesmo assim. Eu acho que isso vai acabar. Agora, não sei se vai ser com um final feliz ou acabar de vez, porque já Exato. estava num nível demais. É verdade. E pronto. Olha, a Nena está aqui a dizer, eu já queria ir atrás de uma senhora que ela diz no autocarro, que te disse no autocarro para usar um lenço. E ela ficou chateada. Queres falar disso? Sim, já aconteceu lá em Portugal. Uma vez uma senhora veio falar comigo e disse assim que era melhor eu usar um lenço para esconder isso. Eu com menos idade, e eu acho, naquela altura eu levei logo a mal. Mas depois, noutra altura, até pensei assim, mas será que ela estava a dizer de uma forma para me proteger? Mas naquele dia não me pareceu isso. Ela disse, devia usar um lenço para não andar assim, com isso à mostra. Mas eu, desde que isso começou a me incomodar, sempre que eu sentia mais insegura, eu sempre usei lenço, na verdade. Mas havia dias que eu dizia assim: eu não quero saber, se está calor, eu vou andar com isso assim, não quero estar com essa cicatriz e ainda sentir mais incomodado por ter um lenço porque gera mais calor. Estou a tapar, estou ali a fazer, porque nós usamos cascola no inverno que é para proteger e não deixar o calor do corpo sair. Então no verão é a mesma coisa. Se eu estiver a usar um cascol que estiver a provocar mais calor, mais coceira, porque era o problema, essa coceira, o que gerava mais inflamação e idas aos hospitais, então eu disse, às vezes eu não queria usar. E aquela senhora dizendo aquilo assim, mas quem é ela para me dizer Para dizer isso, isso. né? Se Exatamente. eu estou ou não com o lenço, ela não tem nada a ver. Exato. É verdade. Ah, que pena. Mas há pessoas que dizem coisas sem pensar, né? Às vezes dizem que quem diz uma coisa negativa é porque está com o seu próprio problema. Claro que isso não justifica sair para a rua e deitar as pessoas abaixo, né? Mas dizem que não estão bem na pele delas mesmas, é por isso que vão para a rua e procuram, né, fazer vítimas. Mas ainda bem que mais tarde percebeste, né? Que se calhar ela estava a tentar proteger-te. Mas eu queria perguntar, como foi depois da cirurgia? Dessas cirurgias todas que não trouxe resultados? Disseste que chegaste até de ficar muito chateada e dizer porquê? Mas alguma vez perguntaste porquê eu? Porquê eu? Porque disseste todos os meus irmãos têm isso. Por, já alguma vez perguntaste porquê eu? Eu que sou a mais nova, ainda por cima, porque tu és a mais nova, né? Sim. Por que que eu tenho que estar a lidar com todos esses problemas? Eu já pensei imenso sobre isso e já me questionei muitas vezes quando eu estou a rezar e a falar com Deus, eu falo mesmo isso, mas nem é porque eu, em vez de ser outra pessoa, porque eu digo, se fosse com o irmão eu também estaria a sofrer, mas Estarias a por sofrer que razão. que alguém tem que passar por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Eu acho que é demais. E depois, desde a primeira tentativa, eu nem me lembro quando foi tirar a cicatriz do pescoço, não tenho assim tantas memórias e foi uma cirurgia simples. A segunda Essa de Cabo cirurgia, Verde. primeiro é que, como? Essa de Cabo Verde, estás a dizer? A Sim, primeira? sim. Ah, ok. Foi uma cirurgia simples. Tudo bem que foi uma cirurgia simples, mas quando eu fui tomar a injeção, foi muito complicado, que a minha irmã foi comigo, ela quase desmaiou só de me ver a gritar, porque estavam a dar a injeção mesmo sobre a cicatriz. Olha, sobre Então, a essa cicatriz. parte já me... Como? Foi sobre a cicatriz? Sim, a Hum, injeção, a primeira que eu tomei o nome era Trigon,
E agora tomei uma outra injeção em Portugal, que o nome é triancinolona, mas eu acho que é o mesmo componente, só que da primeira vez não deu resultado, dessa segunda vez deu algum resultado. Depois também quero falar dessa diferença de injeções e o que eu senti em cada tratamento, tanto com isto que eu estou a usar agora, placa de silicone. Mas o que eu estava a dizer antes sobre, sim, a primeira cirurgia não me senti assim tão, porque não afetou tanto outra parte do corpo. Tiraram, voltou a crescer, foi frustrante, mas não tanto. Mas a segunda cicatriz, é assim, eu já tinha saído de Cabo Verde, já tinha saído da minha casa e estava num país novo, já estava em Portugal há um ano, quando fiz a cirurgia. Eu fui com 15 e depois com 16 fizeram essa cirurgia. E foi mais complicado. Tiraram pele ali, injetaram aqui. A recuperação foi mais complicada. E depois o fato de ter crescido onde não havia nada, deixa-me mesmo muito frustrada. E isso afetou-me tanto que qualquer outro tratamento que outros médicos depois propuseram, eu sempre fiquei assim. Mas tenha certeza? Mas não vai acontecer? Mas isso, mas aquilo. Eu sempre fiquei com muito medo porque já tinha corrido mal. E eu acho que quando uma pessoa é mais nova, esquece mais as coisas. Mas essa segunda cirurgia já estava com 16. Depois foi muito complicado. Eu comecei a ficar com um complexo por causa de mais uma cicatriz aqui, apesar que é debaixo da roupa, mas estava ali, às vezes com uma roupa mais justa aparecia, e também coçava como aqui de cima. E comecei a ficar muito receosa. Esse último tratamento que me fizeram agora, também tiveram que mexer aqui nesta parte para colocar um expansor, mas a primeira vez que me falaram isso, eu fiquei, mas tenho a certeza, mas isso, mas aquilo. Eu até hoje, quando eu vou a uma consulta, eu faço imensas perguntas porque eu fico assim, não pode correr mais nada mal, tipo, a pele já não tem mais por onde tirar, não dá para crescer mais nenhuma cicatriz. E então sempre foi assim, desde os 16 até 2019, quando ainda hoje estive a ver as fotografias para me lembrar bem, quando me propuseram esse tratamento a primeira vez, eu fiquei com muitas perguntas. Eu me lembro que depois da consulta, quando eu voltei para o trabalho, eu ficava assim, muitas vezes assim, ausente, a pensar, será? Vou mesmo fazer essa cirurgia? Com muito medo, porque tinha que colocar expansores aqui, por baixo da cicatriz, para estender a pele, para poderem ter pele suficiente e tirarem. E com esse tratamento a seguir que me fizeram, que é a braquiterapia, mas eu fiquei assim, e se não der certo? E se não der certo? E eu muitas vezes mostrei isso aos médicos, e uma vez a médica até disse assim, tens de ter mais fé. Eu agarrei muita fé de, Deus, eu não quero que isso volte, tem que acabar, mas também com medo e se voltar. E se eu tiver que ficar mais vezes em hospitais, porque eu, quando fui para Portugal, eu fui tantas vezes ao Hospital Santa Maria que naquele serviço de cirurgia plástica, quando eu chegava, nem era preciso dizer o meu nome, a senhora já sabia quem eu era, estava de casa. E não só lá, mas agora, por último, já estava no Hospital São José, que eu fui transferida, a mesma coisa. Todos do serviço sabem quem é a Ludmila. Todos, porque eu já fui lá imensas vezes, internada, dias lá. E cada tratamento, às vezes eu ficava mesmo. E tinha dias que eu estava bem, às vezes as pessoas até diziam assim: é doente que fica aqui mais quieta, mais calada, parece que não está muito incomodada. Mas parecia que eu estava acostumada e ao mesmo tempo eu acho que eu estava um pouco em modo automático. Porque tinha dias que quando batia assim, um choque de realidade, eu chorava imenso, imenso. Teve uma situação que eu voltei do bloco. No bloco já foi complicado porque eu já tinha ido tantas vezes que já era complicado encontrar em veia nos meus braços ou mesmo nos pés. Já estavam à procura em toda a parte. E naquele dia estavam à procura ao mesmo tempo. Aqui alguém a picar no braço a tentar encontrar, outra pessoa a picar no outro braço, alguém a picar no pé, que dói imenso, no outro já estavam com sonda que se usa para fazer ecografia à procura e ficaram tantas vezes que quando eu adormeci estava tão cansada, quando eu acordei eu só chorava de lembrar o que tinha acontecido. E eu disse, demais, eu liguei para as minhas irmãs, estava a contar, tipo, foi demais, eu fiquei muito, muito, muito mal. Foi
um lembrete que essa situação não é normal. Não é só a situação do bloco, mas estar a passar por isso de 2 em 2 meses vir ao hospital não é normal. Ou seja, estava calma, aparentemente, mas quando batia assim, um choque de realidade, eu chorava muito. E mesmo em casa, também. Então, há quantos anos é que tu tens de estar a ir aos hospitais de 2 em 2 meses? 3, 4, mais? Quando, eu acho que nos últimos 3 anos, De 2 em 2 meses, porque no praticamente Hospital estás Santa lá. Maria, como? De 2 em 2 meses estás lá, sempre. Sim. No Hospital Santa Maria, eu fui muitas vezes e no início até faziam a limpeza da loca com anestesia local e doía muito porque a cicatriz queloide, a carne é mais grossa, até para colocar em agulha é difícil de penetrar a agulha, então tinham que fazer mais força. E mesmo com a anestesia, eu acho que não apanhava toda a cicatriz. E era sempre muito complicado espremerem aquilo. Quem já teve marlita e frunco sabe o que é essa dor. Só que na cicatriz queloide é pior. E então era sempre complicado. Quando eu fui para o Hospital São José, a cicatriz já estava maior. E aqui nessa parte já estava as duas cicatrizes juntas. Aqui. Então, tanto inchava embaixo como em cima. E chegou a um ponto que já não conseguiam ver a olho nu onde é que era a loca e tinha que fazer TAC. Mais um exame também que eu não gosto de fazer. Porque tem que se entrar na máquina, tem que entrar uma coisa na veia para poderem ver onde é que estava exatamente a loca. O exame era complicado, estava com a cicatriz inflamável, porque também não estava de ficar deitada completamente, tinha que ter alguma coisa e levar-me a cabeça. E era um sofrimento do início ao fim. Yeah. E até chegou a um ponto que eu disse assim, eu nem vou comentar com os familiares, sem ser os irmãos e a minha família em casa, porque eu disse assim, são tantas vezes que eu acho que alguém vai chegar aqui e vai prever que eu vou morrer, porque às vezes as pessoas ficam tão assustadas, eu já estava um pouco acostumada, disse assim, já não vou comentar. E essa parte, não vou comentar, também acabou por afetar um pouco a parte psicológica, porque Exato. se eu estou uma pessoa mais família, mais a falar com as pessoas e depois começo a isolar-me, a sofrer e a ouvir e a estar com isso, afetou um bocadinho essa parte, assim, da, da minha cabeça, né? Ficar tantas vezes em um hospital, na idade, assim, jovem, que podia estar noutros sítios, deixa muito mal, muito mal. Achas que seria mais fácil se só a tua mãe estivesse aqui? Muito mais fácil. E há uma relação um pouco. Primeiro é que essa doença é hereditária por parte de mãe. A minha mãe tinha também. Eu lembro-me dela, que ela teve outro problema AVC, quando eu tinha 4 anos, mas eu lembro que depois ela faleceu quando eu tinha 15. E foi complicado tudo isso junto, porque quando ela ficou pior, já estavam tratada a papelada para eu ir para Portugal. Depois, quando ela faleceu, eu fui para Portugal passando um mês. E foi, assim, muita mudança ao mesmo tempo. Já não tinha minha mãe, estava fora de casa, onde eu estava habituada, apesar de em Portugal ficar com as minhas irmãs. Mas foi, assim, uma mudança. Estar no país, ter que falar português a todo tempo, ter que ir ao hospital, ter que fazer tratamento, estar numa escola nova. Foi, assim, muita coisa. E essa relação também, um pouco, porque eu até digo assim que quando a minha mãe estava viva, as pessoas encontravam e perguntavam assim, como é que está a tua mãe? Depois ela faleceu e perguntavam como é que eu estava. Mas estar de saúde, nem é estar normal, como se pergunta como é que estás hoje. Psicologicamente, né? Sim. E depois, lá no hospital, uma vez até comentei sobre isso, que eu não queria sofrer tanto com um problema como a minha mãe e falecer desse mesmo problema. E eu fiquei mesmo assim, muito mal. E depois o médico aconselhou-me a ter acompanhamento psicológico, porque disse-me que isso já me estava a afetar muito. E pronto, eu sempre falo disso, que ver a minha mãe ter um problema e sofrer tanto tempo e falecer com isso e ter perdido a minha mãe tão nova e ainda ter um problema de saúde, ou seja, já tinha sofrido isso, já estava sem minha mãe, já estava fora de casa, de Cabo Verde, e ainda estava com o problema, então começou a me afetar imenso.
E outra coisa que às vezes é muito complicado. As pessoas querem ajudar, e mesmo no caso da minha mãe, sempre sugeriram várias coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir à igreja, tem que ir a outros sítios, tem que fazer isso, tem muitas coisas, assim, não só ir pela ciência, digamos assim, é testar outras coisas. E eu acho que isso sobrecarrega um pouco quem tem o problema, porque às vezes as pessoas a tentarem ajudar acabam por sufocar. E essas opiniões ou esses palpites às vezes divergem. Uma pessoa diz uma coisa que talvez ajude, outra pessoa diz outra coisa que é completamente oposta. E quem está doente está apto a ouvir tudo, porque está a sofrer, então eu quero fazer tudo. Exato. E é complicado. Então, era melhor perguntarem, não é? O teu sentimento, o que é que tu achas? O que é que achas que seria melhor, né? Fazermos por ti ou ajudarmos a fazer do que estar a sugerir, oh, tem que ser isso, 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 e tomar a decisão. É isso, né? Era melhor Às perguntar. vezes dizerem de uma forma mais calma, porque chegam a dizer assim, não estás a fazer isso, porque... mas achas que eu não estou a fazer, achas que eu não quero que isso acabe. E o meu pai gosta imenso de mim, mas ele é uma das pessoas também. Eu acho que ele sofreu um bocado por a minha mãe ter tido essa doença e muitas pessoas darem palpite e até acusarem um bocado assim, não está a fazer o suficiente. Eu acho que passa um pouco isso também de, parece que no caso da Lunila não estão a fazer o suficiente. E ele mesmo sempre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos desistir, vamos para ali, vamos para lá. E não só em Portugal, mas eu cheguei a ir à França no ano 2015, acho que no mês de abril. Eu fui para a França, fiquei na casa do teu irmão 15 dias e lá deram-me uma injeção no hospital, que é essa triancinolona, e foi a primeira vez que eu vi assim o resultado, que foi na cicatriz que eu tenho perto do joelho. E vi algum resultado ali. Depois em Portugal começaram a dar-me essa injeção, com outras cirurgias que eu fiz aqui à virilha, e até vi algum resultado. Mas voltando a essa parte das pessoas fazerem um bocado de pressão, eu, mesmo lá no hospital, por exemplo, uma pessoa uma vez disse assim, se calhar é melhor não beber leite de vaca. Eu fui perguntar ao médico, acha que o leite está a afetar? O médico disse que não. Depois a pessoa disse assim, mas não estás a tentar, tens que parar de beber leite, porque senão se calhar é isso que está a afetar e tudo mais. E o meu pai também às vezes, temos que fazer isso. Depois quando ele não diz diretamente, mas quando ele sugere-me alguma coisa, depois diz que alguém estava a dizer que ele não fez o suficiente ou que faltava pagar mais isso, faltava fazer mais aquilo, que ele também sentiu esse peso, no caso da nossa mãe, porque ele estava a fazer tudo o que podia. Ir ao hospital, que é o principal, e as outras alternativas também. Ou seja, quem está doente ou quem está por perto, é claro que tenta de tudo, né? Mas quem está doente às vezes acaba por ficar, meu Deus, acham que eu não quero que isso acabe, porque se vocês estão a sofrer, imagina eu. Exato. Então é complicado. Eu entendo-te, mas entendo também o teu pai. Já agora, pessoal, eu não tinha falado, mas eu e a Ludmila somos primas. O pai dele e o meu pai são irmãozinhos, muito queridinhos. Mas eu entendo, Ludmila, eu entendo muito o teu pai. Eu acho que a intenção dele era das melhores para ti. Tu sabes disso também, não é preciso eu estar a dizer-te, né? Mas só que, sim, tens a certeza, tens, aliás, a razão também de sentir o que sentiste, porque achaste que não te estão a dar espaço, né? Que é para tu dares o teu parecer na história, porque, como disseste, quem está doente és tu, mas a intenção dele também era boa. E se calhar de toda a gente envolvida. Só que, lá está, não param para pensar, como disseste, né? Como é que ela se sente? Será que ela concorda com isso? Vamos perguntar primeiro e ver, em vez de estarem só a sugerir. Mas a intenção é boa. É boa. Não, E graças a eu. Deus que hoje estás melhor. Ah, Não, e não, não graças a Deus hoje estás melhor também, né? Mas Sim, fala, e o meu continua. pai é uma das pessoas que mais sofreu com isso. E depois eu vou contar outros episódios que eu fiquei como se tivéssemos recebido uma notícia da minha morte. Assim, não foi isso, mas teve uma situação aqui na Holanda que naquele dia eu fiquei muito mal e não conseguíamos olhar um para o outro, porque quando vim para a Holanda a primeira vez, tiveram que limpar a loca. Esse Mas dia foi demais. quero só perguntar, o que é a loca? Ah, Quando tu dizes loca, desculpa a minha ignorância. ficou com um espaço
aqui, o peito, essa pele de cima já não estava colada. Ficava sempre com espaço entre A o cicatriz? corpo normal e a pele grossa. E Ah, ok. aqui enchia sempre. E o Ok. médico disse-me, em Portugal, aconteceu de inflamar muitas vezes quando ia ao bloco, limpavam essa loca, mas por um buraquinho e deixavam lá um dreno e limpavam a loca através do dreno. Colocavam líquido e saía e ficava com o dreno uns 3 dias até ficar bom e tiravam o dreno. E o espaço aberto era pouquinho. Então, apesar de já ter ficado no hospital muitas vezes, quando eu vim para a Holanda e disseram que iam limpar a loca, eu fiquei com a ideia que era essa limpeza. O médico até disse que ia tirar o teto, mas eu não imaginava que era o tamanho do teto. E quando vim para cá, vim com a minha irmã Samira, ficamos cá um tempo, depois ela teve que voltar para Portugal, eu fiquei cá e veio meu pai para a cirurgia. Nós fomos para o hospital e com uma senhora que eu conheço cá também, que agora é minha tia emprestada, e fui operar e saí do hospital no mesmo dia. Até não estava muito bem, estava a vomitar por causa da anestesia, vim o caminho todo a vomitar. Quando cheguei, quando eu venho para a Holanda, sempre fico em hotéis. Quando cheguei no hotel, às vezes eu digo casa, voltar para casa, pronto, é sempre hotel. É, a tua casa temporária. Eu estava, como? Quer dizer, a tua casa temporária, né? Sim. Eu não estava me sentindo muito bem e fui à casa de banho. E quando eu sei, ainda tinha a cicatriz do pescoço normal, aqui a cicatriz do peito já era muito grande e o médico tirou esse teto, como ele disse, mas eu não imaginava o tamanho. Quando eu fui à casa de banho, estava a lavar a cara, a fazer alguma coisa e o penso não estava muito bem colado. E eu vi a imagem através do espelho, como é que estava dentro. E eu fiquei apavorada. Apavorada. Era uma ferida enorme, enorme. Eu fiquei assim muito assustada. Já estava com remédio no corpo e já tinha vomitado, mas não estava preparada para ver a ferida daquele tamanho no meu corpo. Eu fiquei muito assustada, muito assustada. Comentei com meu pai o que eu tinha visto, até disse assim, melhor não ver. Eu comentei com a tia Maria também, que conheci aqui na Holanda, disse para eles não verem porque eu tinha ficado apavorada. Já tinha ido ao hospital tantas vezes, mas eu sou muito sensível. Eu até hoje estava a pensar. Quando eu era mais nova, para engolir um comprimido, eu ficava meia hora a beber água e não conseguia engolir. Oh. E agora, depois de tudo isso, ver essa parte. Quando fomos para o hospital, fui eu e meu pai e essa tia Maria, eu disse para eles ficarem fora da sala, que era melhor, para não verem o que eu tinha visto no espelho. E quando o médico foi fazer o penso, até não estava a sentir dor, mas era impressão de sentir ali. Tiraram o penso, eu comecei a chorar e disse ao médico que eu não estava preparada, que em Lisboa já tinham limpado algumas vezes, mas não pensava que era assim, que ia ficar desse tamanho. E depois até perguntei, mas como é que vai fechar? Era muito grande. E o médico disse-me assim, tem que se preparar, porque ainda vem algo pior. Vamos continuar o tratamento, ainda vai haver coisa pior. E eu fiquei apavorada, Como é que tu dormiste assim, Olivia? apavorada. Depois de ver Apavorada. isso? Quando saímos lá da sala, eu vinha pelo corredor, vinha com meu pai. Acho que naquele dia só estava com meu pai, na verdade. E, e ele também viu, porque às vezes eu digo para ele não ver, até fecha uma cortina, mas ele quis ver. Quando viu, começou a chorar. Eu fiquei mal também, porque ele estava a chorar e eu assustada e isso. E depois, eu acho que uma coisa que afeta também muito é estar longe de casa. Como eu disse, da primeira vez estava longe de casa, que era Cabo Verde. Depois de viver muito tempo em Portugal, a casa já era Portugal, estava na Holanda. E era muita coisa. Tenho que falar inglês sempre que eu estou aqui, tenho que saber ir aos sítios, tenho que saber fazer isso, fazer aquilo, muita informação e ainda com o problema de saúde. E quando o médico disse que eu tinha que preparar-me, porque ainda vinha pior, e veio pior, Meu Deus, mas isso não é naquele normal. dia, quando começamos a andar pelo corredor lá do hospital, eu comecei assim, não sentia nada, ficava assim, mas como assim? Isso aqui muito grande, assim, muito mal. Meu pai também não sabia o que fazer, depois tentava chamar Uber, assim, no telemóvel, não conseguia. Eu ficava a pensar assim, eu sento-me aqui, eu corro, assim, um desespero, um cara assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque se eu já estava tão mal, como é que eu ia
aguentar mais. Sentei um bocadinho nas caras. Meu pai até disse assim, tens de te acalmar, porque senão não vamos a lado nenhum. Eu não conseguia vir indicar um caminho, né? Eu tinha que me acalmar para nós voltarmos. Eu disse assim, espera um pouco. Fiquei lá a sentar assim, a pensar, a chorar e ficava assim, meu Deus. Não consegui chamar o táxi, nem o Uber. Depois eu pedi para nós voltarmos a pé e viemos, mas eu fiquei muito mal. E quando voltei para Portugal, essa ferida demorou quase 4 meses a cicatrizar. Era muito grande. E eu ia ao hospital 3 vezes por semana para fazer o penso. Era muito, muito grande. Fazias o penso aqui, né? Em Portugal. Sim, e eles ficaram em contacto sempre quando fazia o que eu tinha que fazer cá. Fazia o tratamento, voltava para Portugal, eles continuavam lá. Depois de um tempo tinha que voltar, porque chegou a parte de o tempo para colocar o expansor, voltei. Depois voltei para Portugal com o expansor. Fiquei lá a fazer o enchimento do expansor, que é outra parte também que eu depois conto mais detalhes. E agora vim, acho, agora é a quarta vez que Estás eu na venho para a Holanda. Holanda. Ainda bem que conseguiste. Mas qual foi o hospital que aqui, lá em Portugal que estava sempre em contato com o da Holanda? Hospital São José, que O São José. fica em Martim Moniz. Ok. Até foram os médicos de lá que encontraram esse centro especializado nesse tipo de casos. E eles é que falaram comigo que iam tratar de tudo para eu vir para cá. E fiquei à espera até tratarem para eu vir fazer o Que bom. tratamento. Mas o primeiro dia que eu fui à consulta, fomos eu e a Samira com o médico que me fez a cirurgia. Eu fiz um resumo, até coloquei em inglês e trouxe as fotografias para tentar explicar da melhor forma. Eu já tinha recebido as fotografias de como é que estava, mas eu vim contar a história toda. E o médico até mostrou-se assim um bocado receoso. Ah, mas a sua cicatriz é muito grande, a sua cicatriz é muito grande. E eu comecei, na primeira consulta, a ficar desesperada, porque ele disse assim, se em Portugal já não estão a fazer, nos outros hospitais não. Cabo Verde já tinha estado lá. Eu, durante esse tempo todo que eu fiquei internada, eu sempre pesquisei na internet onde é que eu podia fazer isso, mas aquilo lá. E em 2015, quando eu fui para a França, já me tinham falado do expansor, que era esse para colocar. E em Portugal também começaram por isso, até fui ao IPO uma vez para fazer lá a consulta. E cá, quando o médico disse que era muito complicado, eu comecei até quando nós saímos lá do hospital, não estava com certeza absoluta que ele ia fazer a cirurgia. E eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque se o centro especializado não vai aceitar o caso, onde é que Como nós vai? vamos? Exatamente, é verdade. É verdade. Mas alguma vez em todo esse processo, Ludmila, alguma vez pensaste em desistir? Quando eu rezava, eu sempre pedia assim, uma coisa que era, Deus, não me deixa enlouquecer. Do tipo, literalmente, eu não quero perder a minha cabeça. Já estou com problema no corpo, mas não quero enlouquecer. E outras vezes eu dizia assim, se for para continuar assim, eu prefiro descansar. O meu pai, sempre que eu falo isso, ele ralha comigo, porque, né? Claro. Mas nem é desistir, não é desistir hoje. Não quero desistir hoje, mas sempre dizia assim, se for para continuar assim, imagina, sei lá, estava com 26 anos. Se for para continuar assim até os 50, eu prefiro ir descansar. E eu sempre que eu rezava, eu sempre dizia isso. Se for para continuar assim, prefiro descansar. Mas não é hoje, nesse dia já não estou a aguentar. É sempre, se for para continuar assim, prefiro ir descansar. O meu pai até dá exemplo do nosso tio, que vivia lá conosco, que era cego, tinha também outros problemas, que ele, apesar dos problemas, desde muito jovem, que viveu até muitos anos, né? Viveu até os 80 e muito. Mas ele disse assim, uma pessoa, quando tem a vida limitada, também se calhar não está tão feliz. Eu não sabia, o nosso tio parecia sempre muito feliz. Eu, quando cresci, eu já tinha todos esses problemas, né? E era uma pessoa animada, mas ele disse, eu, eu não sei se ia aguentar ficar 40, 50 anos com essa frequência de ir ao hospital. Não era só ter o cloide, era muitas vezes ir ao hospital e ser submetida a tratamentos, a agulhas. Eu, até hoje, é muito difícil encontrar veia. Agora, nessa última cirurgia, perguntaram-me de qual lado dos braços é que era mais fácil. Eu disse assim, dos dois é complicado porque já tinha feito muitos tratamentos. Exato. Meu Deus. E Tem que ter outra coisa, coragem. por falar nisso das veias,
quando uma pessoa, eu uma vez fiquei internada 1 mês e 2 semanas seguidos lá no hospital, porque tinham feito uma intervenção para limpar a loca, levaram o material colhido para análise e disseram que eu tinha uma bactéria muito complicada e tinha que ficar internada. A princípio era 1 mês e depois acabou por se estender por mais tempo. E nesse 1 mês começaram pelas veias aqui no braço normal. E já não estava a dar. E até eu acho que nessa situação também teve uma coisa que acabou por complicar. Eu tratei da bactéria, mas acabei por sair de lá com mais um queloide. Mais 3, na verdade. Porque tentaram e colocaram um catéter central aqui, nessa região. Agora está tudo ligado, que já fizeram a cirurgia, mas tinham um ponto aqui do catéter central e mais pontos aqui a segurar o catéter. E quando colocaram o catéter, eu não tinha muita noção do que é isso, mas quando eu fui fazer o exame, o raio-x, e eu vi a imagem que aquela agulha era maior e tinha entrado completamente aqui numa veia maior, porque tinha que ser na clavícula, não dava por causa da cicatriz que já era grande, ou aqui. E na virilha também. Qualquer parte do corpo já era complicado porque eu já estava com algumas cicatrizes. Mas quando colocaram aqui, depois que eu vi a imagem que tinha atravessado tudo, eu pensei, mas se atravessar certas camadas da pele, tem grande chance de crescer queloide. Ou seja, quando eu já estava com aquilo dentro, eu comecei a pensar, mas eu acho que isso vai crescer um queloide. Nem era por causa dos pontos, mas o sítio onde tinha entrado o catéter. E aconteceu. Eu fiquei 1 mês lá no hospital, 1 mês e 2 semanas. Facilitou-me um pouco, porque já não tinha que se aplicar constantemente nos braços, porque o catéter central dura mais tempo. Mas quando tiraram, cresceu um ponto maior aqui, onde tinha sido o buraco maior, e mais pontinhos aqui. E ao longo do tempo, nessa última fotografia que a Manuela mostrou agora no telefone, já estava grande. A cicatriz do catéter já tinha se juntado com as outras e tinha os outros pontos aqui. Pois, eu não tinha Então ideia. acabei por ficar com mais uma cicatriz nessa região. Até usei placa de silicone na altura. Perguntei à médica se era melhor usar isso, mas não deu tanto resultado. Então acabou por crescer ali. Exato. Eu não tinha ideia de que a cicatriz já era tão grande, porque eu não te vejo, né? Quando eu vi, eu te mandei mensagem, inclusive ontem, eu disse, meu Deus, como é que esta menina teve coragem de aguentar isso tudo, todos esses anos? Meu Deus do céu, a sério, Mas é impressionante, é sim, impressionante. o que eu ia dizer agora, nos últimos anos, eu comecei a frequentar outras igrejas, a igreja evangélica, a ir à igreja e a ver através de redes sociais isso. E explicam de uma forma diferente da igreja católica. Eu não ia tanto assim, eu fui à igreja católica muitas vezes até fazer o crisma, mas depois disso não ia com tanta frequência. E por causa desse problema e agarrar uma fé, eu muitas vezes pedia a Deus um milagre, Deus acaba com isso. Eu até pensava assim, ai, meu maior sonho era dormir e acordar sem isso, de tanto que sofria, mas parecia uma coisa fora do normal, mas eu queria acreditar. Eu cheguei até a fazer essa comparação. Se ter essa cicatriz era tão fora de normal, também essa cicatriz regredir podia ser uma coisa inexplicável, mas pronto, é uma sorte que aconteceu. Se está a crescer sem explicação, podia regredir sem explicação. Eu nem quero saber da Exato, explicação, eu quero que acabe. exato. E então, na igreja, eu comecei a ouvir mais sobre a palavra de Deus. Eu acho que eu agarrei um pouco a essa. Aguentar mais um pouco, aguentar mais um pouco, aguentar mais um pouco. Vai acabar, Deus faz milagres, aguentar. Eu acho que muitas vezes eu acreditava, ou mesmo não acreditasse tanto, mas iludia-me. Vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar. Eu acho que isso, É mesmo que eu acho funciona. que todas as pessoas, quando têm fé ou quando têm um problema, mesmo que uma coisa não pareça lógica, mas desde que acalente um pouco. Então eu preferia acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar. Eu acho que essa parte da fé ajuda um pouco, qualquer que seja o problema, a pessoa a vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar. É verdade. Não, fizeste bem, é assim mesmo que faz. Se calhar inconscientemente a parte de iludir-te, que ele fez, isso é muito importante, super importante. O fato de acreditarmos e não questionar como,
é que isso vai acontecer, como é que esse milagre vai acontecer, é essa a chave, na verdade. Essa é a chave para que o que tu tanto desejas aconteça na tua vida. E graças a Deus que Sim. conseguiste, né? Eu Um, até tenho uma história engraçada que eu já vi histórias da Bíblia que às vezes uma pessoa passa sei lá quantos anos e depois vê o seu desejo realizar. Eu até ficava assim, mas na Bíblia era diferente. Eu não sou essas pessoas. Não tenho tanta essa paciência. Por um lado, tinha dias também que não tinha assim tanta paciência. Até a história de Jó, que dizem que na Bíblia, né, que o Jó perdeu tudo, perdeu a família, ficou doente, ficou sem nada e depois ele nunca blasfemou e Deus restituiu. Eu não outro dia até estava a contar uma outra prima, a Lavínia, e disse assim, mas eu não sou Jó, você acha que não vou reclamar? Eu estou aqui a tentar aguentar, a iludir nisso, mas tinha dias que eu chorava muito, 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 mesmo no hospital, que aconteceu dessa vez, do bloco, depois voltei e chorei. Agora, nos últimos tempos também, quando estava com a ferida grande, estava lá no hospital, teve um dia que eu chorei, eu até disse assim para a médica, será mesmo que está a valer a pena todo esse sofrimento? Porque eu estou a sofrer imenso, estou com isso aberto, não conseguia dormir, ficava muito, muito mal. Ou seja, mesmo durante o tratamento era tão pesado que mas e se não der certo? Estou a ir ao limite para depois morrer com isso. Mas pronto. Agora, nessa parte da fé, até tenho aqui uma coisa, que esse fio, que eu tenho desde muito nova, até a última fotografia que eu vi que eu estava a usar o fio era quando tinha 12 anos, quando acabei o sexto ano. E esse fio eu sempre guardei comigo. E muitas vezes emprestava às minhas irmãs porque guardava sempre, não usava porque a cicatriz já estava tão grande e aqui também que eu não usava nenhum tipo de fio. exato. E emprestei duas vezes para as minhas irmãs, uma vez para a Janice, outra vez para a Samira, e elas arrebentaram o fio. Mas eu sempre consertei o fio porque sempre tinha aquela fé no fundo que ia voltar a usar. E a última vez, até foi perto do meu trabalho, lá em Moscavide, que eu consertei lá. E agora, depois de ter esse problema resolvido, decidi fazer umas fotografias e no dia das fotos eu lembrei-me, eu vou usar o meu fio. E lá, lembrei-me, eu estou a usar o meu fio. Tipo, eu estou a usar o meu fio. Finalmente estou a usar o meu fio. E o meu pescoço até ficou com... Ainda tenho que fazer fisioterapia porque a pele ainda está muito esticada aqui. Nem sei se vai voltar completamente, mas deu para usar. E quando eu lembrei disso, eu fiquei assim, eu estou a usar, ou seja, demorou tanto tempo que eu não apanhei o fio com aquela fé para ir. Não, quando eu já estava com o fio no pescoço, que eu pensei, estou a usar o meu fio, estou a usar o meu fio. Fiquei a dizer isso tantas vezes, estou Exato. a usar o meu fio. E gosto muito, está aqui. Bom, pessoal, tiraram a lição daqui, perceberam? Isso, Ludmila, é o fato de tu agarraste a isso, consciente e inconscientemente, tiveste sempre a fé de que esse dia iria chegar. Não sabendo como, mas eu acho que inconscientemente entregaste isso a Deus, sem tu deres conta, porque disseste que houve dias em que estavas bem e houve dias em que choravas muito, tipo, perdias um bocadinho a fé. Porque quando a gente chora e saímos do normal, né? Desabro- Desabamos, é porque perdemos um bocadinho a fé, mas eu acho que ela esteve lá o tempo todo. Porque senão, esse dia não ia chegar de tu estares a usar esse fio. E ainda por cima, colocaste o fio e nem deste conta. Depois de estar a usar, é que tu deste conta que estás a usar e começaste a comemorar, né? A dizer, Sim. a repetir para ti que estás a usar isso, estás a usar isso. Yeah, eu acho que foi aí dá uma grande lição, uma grande prova de fé da tua parte. E ainda bem que conseguiste, né, agarrar-te a Deus, a tua fé, e eu acredito 100% que foi isso também que te trazeu até aqui, né, que te trouxe até aqui, e mais ainda vais conseguir, né? Agora, conta-nos como é que foi, porque tu recebeste, tu fizeste, aliás, foste submetida a mais uma cirurgia para remover um outro na perna, né, na virilha. Como é que correu essa operação? E correu bem, mas essa cicatriz até quero contar todas as vezes que foi tirar. A primeira vez, quando tiraram a pele, tiraram
daqui da frente até atrás, até perto das nádegas. E ficou essa linha comprida. E então, uma das vezes que a médica... E outra coisa, os meus médicos eram duas especialidades. A cirurgia maxilofacial por causa da cicatriz de cima e a cirurgia plástica por causa da cicatriz de baixo, porque a cirurgia maxilofacial não trata disso. Primeiro começaram a tratar dessa cicatriz de cima e uma das vezes que eu estava lá internada, a cicatriz de baixo inchou, então chamaram os médicos e comecei a ser acompanhada e começaram a marcar-me essas cirurgias daqui de baixo. Tiraram uma parte da cicatriz, porque o tratamento seria injeções, essa injeção de triancinolona. Depois de tirarem a primeira parte, comecei a tomar a injeção com regularidade, ia sempre de 3 em 3 semanas e tomava. E via resultado, não crescia tanto. Mas mesmo assim, começou a dar problema aqui, porque os médicos da cirurgia maxilofacial disseram que sempre que tomava a injeção aqui nessa parte, inchava aqui, que tinha alguma relação entre as duas cicatrizes. E a médica da cirurgia plástica até disse que não, porque se a injeção era local, na superfície, como é que afetava? Mas o fato é que eu acho que tinha ligação, mas ao mesmo tempo que eu achava que tinha ligação, eu queria tomar a injeção porque também não queria ver a cicatriz aumentar. Então eu ficava assim, eu quero a injeção, mas também não quero ficar internada. E sempre que eu tomava a injeção, passavam uns dias, começava a coçar com mais intensidade e ficava internada. E os médicos até não estavam de acordo um com o outro, porque um queria resolver esse problema, já estava a fazer as injeções, o outro dizia assim, mas está a piorar essa parte de cima. E a parte de cima sempre foi um problema maior, porque aqui não inchava tanto. E tiraram-me uma vez, tiraram-me a segunda vez a outra parte, depois tiraram uma terceira vez a outra parte aqui no meio. Só que nem todas tomei injeção assim tão regrada. A primeira cresceu, mas não cresceu tanto. A segunda voltou para o mesmo tamanho, cresceu grande. A terceira até cresceu maior, porque tiraram por partes. Então, acabei por ficar com essas cicatrizes e quando vim para a Holanda, já não estava a fazer mais cirurgias ou injeções aqui na parte de baixo, comecei a focar-me só nessa parte aqui. Só que a cicatriz de baixo começou a inchar tanto que começou a inflamar também. E cá, depois mostrei ao médico, contei porque é que tinha acontecido, como é que apareceu a cicatriz aqui de baixo, que foi porque tiraram a pele e que também estava a dar problema. O médico disse que iam tratar dessa parte de cima, que era pior, depois iam mexer na outra. E agora, tiraram essa, fizeram uma bracterapia, que é o tratamento, que esse tratamento eu estou a dizer a toda a gente, bracterapia, eu estou assim, testemunha de bracterapia, dizer a todas as pessoas. Como? Depois tens de explicar, quando acabares, explica o que é. Sim, e eu até, quando eu vim colocar o expansor, a cicatriz da virilha, uma delas estava tão grande que o médico tirou. Só que estava tão grande que tirou e não deu para fechar. Voltei a passar pelo mesmo de ter uma ferida grande para cicatrizar. Fui operada no dia 30 de novembro de 2021. Depois fiquei 2022 com o expansor aqui, a ir fazer o... Depois eu explico melhor, mas nessa cirurgia eu passei muito mal, porque o expansor foi colocar 2 tipo bolas de futebol sem ar dentro do meu corpo, para depois ser enchido semana a semana para poder aumentar a pele. E eu, depois dessa cirurgia, acordei e fiquei o mês todo com imensas dores nas costas. Eu não sei o que é exatamente, mas eu sentia dores nas costas. E tinha essa ferida aberta aqui.